Filipenses, capítulo 1, versículos 15 ao 19. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. A carta aos Filipenses é uma carta pessoal, ou seja, uma carta do coração, uma carta que fala da alegria no cenário da dor. Paulo estava preso, estava sofrendo, mas ele conseguia olhar para Jesus, enxergar a soberania de Deus naquele plano e experimentar alegria por causa do seu pensamento, por causa da maneira como que ele enxergava o cuidado de Deus com ele, mesmo em meio ao cenário de dor. A igreja de Filipos era uma igreja que amava o apóstolo Paulo. Essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo por volta do ano 49 da era cristã, da nossa era, na ocasião da segunda viagem missionária. Então, se você deseja aprender sobre a plantação da igreja de Filipos, leia Atos capítulo 16, que você vai conseguir entender melhor sobre a plantação dessa igreja. A igreja de Filipos era formada por cristãos gentios. Filipos era uma colônia romana. Bispos e diáconos presidiam aquela igreja. Os irmãos de Filipos cuidavam integralmente de Paulo. Eles eram movidos por Deus através desse afeto, desse carinho pelo apóstolo Paulo, e consequentemente o apóstolo se relacionava muito bem com esses irmãos da igreja de Filipos. Era uma igreja muito estimada pelo apóstolo Paulo. A carta foi escrita aproximadamente entre o ano 54, entre o ano 55 da nossa era, e Paulo foi o autor dessa carta. O apóstolo, ele visitou essa igreja após a sua plantação, e ele passou um tempo fortalecendo os irmãos. Ele envia uma carta de fortalecimento, de encorajamento, e eu lembro aos irmãos que Paulo estava preso nessa ocasião em Roma. Paulo, ele mesmo preso, conseguia motivar, conseguia animar os cristãos com a sua postura de fé. Isso é muito interessante, porque vivemos também um cenário de dor, um cenário difícil, de pandemia, de isolamento social, mas a manifestação da nossa fé em Jesus, ela encoraja as pessoas, ela encoraja os nossos irmãos, encoraja as pessoas que caminham conosco. Paulo ele escreveu essa carta para pelo menos tratar de 4 assuntos. Paulo escreve para agradecer a oferta recebida pelos filipenses. No capítulo 4, você vê um detalhamento da gratidão do apóstolo Paulo pelos cristãos filipenses, pela generosidade desses irmãos dessa igreja. Paulo também escreve a fim de comunicar o estado de saúde do seu grande amigo Epafrodito, que tinha adoecido, e toda a igreja estava preocupada. Paulo então envia uma carta também para falar acerca de Epafrodito. Paulo, ele relata na sua carta acerca da sua situação, da sua prisão em Roma, e ele também aproveita para recomendar alguns assuntos, para diagnosticar e tratar alguns assuntos, como contendas entre os irmãos e alguns falsos ensinamentos.
Há algumas ênfases teológicas na carta, especialmente quando trata da humilhação e da exaltação de Cristo. É um hino cristológico, mas no geral é uma carta que trata sobre relacionamentos. Paulo, ele olha para Jesus em todo o tempo, e com esse foco em Jesus, com esse foco em mente, ele consegue superar todo tipo de sofrimento. A graça de Deus manifesta regozijo no coração do apóstolo Paulo, mesmo em meio à prisão. Eu quero fazer 5 destaques mediante o texto que lemos. O primeiro destaque é com relação à pregação. Paulo diz o seguinte: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Paulo está identificando que alguns pregam por inveja e rivalidade, outros pregam de boa vontade. Primeiro destaque, então, com relação à pregação, a gente precisa ter consciência desse momento, desse cenário que Paulo identifica na igreja de Filipos. Alguns pregando com a motivação correta, de boa vontade, e outros pregando a Cristo por inveja e rivalidade. O segundo destaque que eu quero fazer, mediante o texto que lemos, se diz respeito à motivação dos pregadores. Paulo diz o seguinte: estes o fazem por amor. Os que pregam com a motivação correta, os que pregam de boa vontade, estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Então Paulo agora ele faz o destaque para a motivação dos pregadores. E nesse destaque feito pelo apóstolo Paulo, ele identificou que os que pregam de boa vontade, pregam motivados pelo amor. Só que Paulo também identificou pregadores movidos pela ambição egoísta. E no entendimento de Paulo, os que pregam motivados pela ambição egoísta, eles querem atingir os pregadores que ensinam com a motivação correta. Os que pregam com a motivação correta, o único objetivo é a glória de Deus. Os que pregam pela motivação egoísta, pela ambição egoísta, pregam para a sua própria glória pessoal e para atingir aqueles que pregam com a motivação correta. Então, a motivação dos que pregam pela ambição egoísta é a rivalidade, é uma pregação egocêntrica, é uma pregação que confia na sua própria carne, no seu próprio potencial, na sua própria glória. Paulo então identificou isso: os que pregam motivados pelo amor e os que pregam motivados pela inveja, rivalidade, eles fazem isso por ambição egoísta e sem sinceridade alguma. O terceiro destaque que eu quero fazer, o primeiro destaque que foi feito tem relação à pregação. O segundo destaque com a motivação dos pregadores. E o terceiro destaque que eu consegui perceber, feito pelo apóstolo Paulo no texto, tem a ver com o propósito. O propósito dos pregadores ao anunciar Cristo, ao falar de Cristo. Os pregadores motivados pelo amor, o propósito deles tem a ver com a cooperação dada ao Evangelho, com a cooperação com relação à defesa e o avanço do Evangelho. É o sentimento de cooperador. Eu estou cooperando com o avanço do Evangelho, defendendo o Evangelho, pregando a sã doutrina, pregando a Cristo, pregando o Evangelho todo para o homem todo, em todo o mundo, em todo o tempo, em todas as oportunidades. O desejo, o propósito é cooperar com a defesa e com o avanço do Evangelho. Mas o propósito dos pregadores motivados pela ambição egoísta é atingir os pregadores que ensinam com a motivação correta. O alvo dos pregadores motivados pela ambição egoísta não é pregar para a glória de Deus, mas para a satisfação dos desejos pessoais. Agora é interessante que os que pregam motivados pela ambição egoísta,
eles desejam levar sofrimento aos que pregam a verdade do Evangelho baseado no amor e no progresso do reino. Por isso Paulo, ele fez esse destaque. Olha o que Paulo diz: estes o fazem por amor, os que pregam com a motivação correta, os que pregam olhando para Cristo, eles anunciam o Evangelho dessa maneira, com uma boa motivação. Paulo falou lá no texto que eles pregam a Cristo de boa vontade. É muito interessante. Então, os que pregam a Cristo de boa vontade, eles de fato têm esse olhar para servir através do amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Agora, os que pregam a Cristo por ambição egoísta, eles pregam sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Queria destacar essa expressão: pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. O fato do apóstolo Paulo ser muito querido pelaquela igreja, e ele estava preso, e aquela igreja tinha alguns pregadores, e alguns tinham inveja do apóstolo Paulo, e eles queriam pregar para de alguma maneira atingir o apóstolo Paulo, para entristecer o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está aqui utilizando meio que uma ironia, dizendo: olha, aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Eles estão achando que podem me causar sofrimento. Só que o coração de Paulo e a mente de Paulo era totalmente focada em Cristo, e ele não tinha tempo para perder com esses ataques que ele estava sofrendo, esses ataques de ciúmes, de rivalidades, nesse contexto aqui da igreja de Filipos. O quarto destaque que eu quero fazer tem a ver com a reação de Paulo, a atitude desses pregadores, como o apóstolo Paulo reagia a atitude desses pregadores, tanto os que pregavam motivados pelo amor, quanto os que pregavam com ambição egoísta. Paulo faz uma pergunta: mas que importa? Por isso eu digo que não é um texto tão simples para pregar, mas Paulo diz o seguinte: ora, mas para que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Como assim? O apóstolo Paulo está dizendo que ele se alegra, mesmo que alguns estejam pregando por motivos falsos. Paulo, ele faz uma afirmação de que Cristo está sendo pregado, e ele reconhece que alguns pregam a Cristo com falsos motivos. Só que ele também reconhece que outros anunciam a Cristo com motivos nobres, com motivos verdadeiros. Queridos, as motivações de alguns pregadores não estavam alinhadas com o caráter de integridade e amor, mas tudo indica que esses pregadores, motivados pela ganância, não cometiam erros no ensino. Não havia um erro no ensino, mas um erro muito mais relacionado ao coração, ao caráter, à integridade. Não é que o apóstolo Paulo aprovava aquela atitude de ganância, de desvio do caráter. Não, o apóstolo Paulo não aprovava isso, mas não é uma questão aqui do conteúdo, mas sim do caráter. E o apóstolo Paulo está tratando aqui especificamente sobre o conteúdo. Então Cristo está sendo anunciado, ainda que com uma motivação falsa, ainda que outros também estejam pregando de forma correta, com a motivação correta. Eu me alegro porque Cristo está sendo pregado. É muito interessante esse pensamento do apóstolo Paulo. Eu volto a dizer que não é uma aprovação do apóstolo Paulo quanto ao caráter ganancioso de alguns pregadores, mas o fato de que o conteúdo, o ensinamento de Cristo estava sendo anunciado. Paulo pareceu não ser tão rígido com esses pregadores, assim como ele foi com os falsos mestres em Gálatas.
Por isso que dá a entender aqui que não era uma questão de conteúdo, de ensino, mas muito mais uma questão de atitude. E o apóstolo Paulo, ele certamente corrigiria qualquer tipo de desvio doutrinário, qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de ensinamento que não convergisse em Cristo. Interessante a gente entender aqui que Paulo coloca a causa do evangelho acima dos seus sentimentos. O apóstolo Paulo não entrava naquela rivalidade, naquela guerra, ainda que alguns falsos mestres tentavam atingi-lo, tentavam causar sofrimento no apóstolo Paulo, entristecer o apóstolo Paulo. Ele não entrava nesse cenário, ele continuava se alegrando porque Cristo estava sendo pregado, ou seja, o apóstolo Paulo não deixava os sentimentos humanos dominar o seu coração ao ponto de prejudicar os interesses do reino de Deus. Paulo coloca a causa do evangelho acima dos seus sentimentos. Por isso ele se alegra pelo fato de Cristo estar sendo pregado mesmo com falsas motivações, com argumentos ambiciosos. Certamente o desejo do coração de Paulo era que Cristo fosse pregado somente com a motivação correta. O evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser anunciado. E o quinto e último destaque que eu quero fazer com você tem a ver com a fé na soberania de Deus. Paulo diz o seguinte: de fato, continuarei a alegrar-me. Eu vou continuar me alegrando, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo confiava absolutamente na soberania de Deus, por isso ele continuava se alegrando em Deus mesmo preso, mesmo sofrendo na prisão em Roma, ele continuava se alegrando em Deus. A carta aos Filipenses é conhecida também como a carta da alegria. O apóstolo Paulo entendia que seria liberto e que o sofrimento que ele experimentava estava de alguma maneira cooperando para a sua libertação. E aí Paulo, ele faz questão de agradecer as orações feitas pelaquela igreja em favor da sua libertação. E ele mantinha a firmeza da fé, crendo que o Espírito de Jesus Cristo o auxiliava em sua prisão. Aleluia! O apóstolo Paulo cria que o Espírito de Jesus Cristo estava com ele, o auxiliando em seu sofrimento, sendo presença viva de Deus no seu coração, no seu interior, na sua vida. O apóstolo Paulo, ele apresentava o foco mental correto, tendo convicção da sua libertação em Cristo Jesus. É interessante a gente pensar essa atitude de Paulo, porque ele levava a sua mente cativa à obediência a Cristo. Paulo vivia a verdade de ter a mente de Cristo. Ele conseguia pensar nas coisas do céu, nas coisas da eternidade, nas promessas feitas por Jesus a ele. Ele conseguia ter o foco correto em meio ao sofrimento. Ele aproveitava as oportunidades nas prisões que experimentou para anunciar o reino, para falar de Jesus, para comunicar o amor de Deus. Paulo, ele podia até estar preso em Roma, e de fato ele estava preso, mas a mente de Paulo estava liberta, o coração de Paulo estava liberto, apesar da prisão, apesar das correntes. E aí é aqui que eu quero aplicar, meus irmãos, a palavra do Senhor, mesmo em meio a esse cenário de pandemia, em esse cenário de isolamento social, esse cenário em que a igreja, em que os irmãos, nós não podemos nos reunir num endereço, num prédio, nós não podemos caminhar como antes, ter as nossas grandes celebrações.
Mas, irmãos, a palavra está livre, o evangelho está livre, e ele continua crescendo, sendo anunciado. Você pode permanecer sendo um instrumento de Deus, para a glória de Deus, na sua casa, usando os seus contatos, usando todas as ferramentas possíveis para que o evangelho possa chegar nos corações. A pandemia, o isolamento social não é motivo para a igreja parar, porque na verdade a igreja de Jesus não parou. Igreja que a igreja de Jesus não parou na pandemia, porque a igreja de Jesus não está presa a uma parede, não está limitada a um endereço geográfico. O evangelho na vida de Paulo continuava crescendo e avançando, apesar do sofrimento que ele experimentava na prisão. A pandemia e o isolamento social não têm a capacidade de paralisar o avanço do evangelho. Podemos continuar experimentando a liberdade, apesar do isolamento, apesar da pandemia. Nós podemos desfrutar de toda a liberdade que temos em Cristo, por meio da nossa mente cativa à obediência, por meio de pensamentos que trazem o céu para a terra, por meio das orações, da pregação do evangelho, do uso da estratégia, da tecnologia, essa ferramenta que temos ao nosso favor para anunciarmos a palavra de Deus. Eu oro, meus irmãos, para que possamos permanecer utilizando todas as ferramentas tecnológicas, a fim de comunicar o evangelho, a fim de comunicar a palavra de Deus. Eu quero assim também dar uma palavra para o seu coração. Enquanto não podemos nos reunir presencialmente, aquela grande celebração no domingo, à noite, aqui que nós tínhamos tanto prazer, e nós vamos voltar no tempo certo, mas essa pandemia e esse isolamento não tem o poder de desconectar o nosso coração, a não ser que você queira, a não ser que você realmente tenha intencionalidade nisso, porque, irmãos, apesar da prisão, o evangelho está livre, apesar da prisão, o Espírito continua fluindo, se manifestando, agindo, reinando, governando os nossos corações. Ele continua nos conectando como igreja, como corpo. Por isso você deve celebrar a Deus pela sua comunidade de fé, e apoiar, e honrar, e caminhar em unidade com a sua comunidade de fé. Vamos permanecer utilizando todas as ferramentas tecnológicas, a fim de comunicar o evangelho, a fim de comunicar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, preso, não tinha naquele contexto a tecnologia em seu favor, e ainda assim, todas as pessoas que chegavam até o apóstolo Paulo recebiam a palavra, eram alimentadas, recebiam a esperança de Jesus, e muitos tiveram a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e confessarem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Enquanto não podemos nos reunir presencialmente, vamos manter a conexão do nosso coração. Igreja de Jesus não para. Igreja de Jesus é o corpo de Cristo na terra, se movendo, fazendo bem, expandindo o reino, aproveitando as oportunidades para comunicar o amor de Deus. Igreja de Jesus não tem parede. Igreja de Jesus não tem endereço fixo. Igreja de Jesus é uma comunidade viva, formada por um povo de esperança e paz,